Aonde eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Quero entregar o meu melhor e deixar o melhor legado para que as pessoas possam entender que você pode ser tudo o que você quiser. Basta você ter fé, basta você acreditar e não desistir dos seus sonhos. Porque nós juntas vamos mais longe. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso CPF estando bem, o nosso CNPJ está bem. Não desista, porque quem fez uma vez, faz várias vezes. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no Donicast Alta Consistência. Aqui a gente fala de espiritualidade, saúde e trabalho árduo como base para construir a prosperidade de verdade em todas as áreas da vida. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos e hoje a gente vai ter uma conversa inspiradora, profunda e cheia de bastidores. Eu acredito que todo grande resultado nasce de um propósito e quando fé, saúde e ação caminham juntas, a vida flui de um outro jeito. Bom, antes de me apresentar, ou antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Agradecer aqui a Bifórmula Pharma, excelência em manipulação. Quero agradecer também a Skin Nutri, cosméticos com conceito in e out, tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. E nada mais, nada menos do que a Before Nutri, nutrição funcional, consciência e propósito. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui uma mulher que é referência no carnaval, nos negócios e também na comunicação com propósito. Nada mais, nada menos do que uma grande empresária, influenciadora e musa, Francine Carvalho. Seja muito bem-vinda ao Donicast Alta Consistência. Obrigado, Donizete. É uma honra estar aqui contigo nesse podcast tão incrível, onde você fala de fé, espiritualidade, de saúde, bem-estar e de propósito de vida. Eu me sinto muito honrada em participar desse bate-papo contigo. Olha que legal, de fato é uma honra muito grande, um prazer imensurável em ter você aqui, Francine, uma pessoa muito espiritualizada que a gente sempre está acompanhando aí nas redes sociais. E já vou mandar a primeira pergunta. Em que momento da sua vida você percebeu que não era só uma musa, mas que você estava construindo uma marca? Pois é, olha, eu nunca me vi como uma marca. Na verdade, eu acho que a gente vive num mundo, que tem cheio de rótulos, de preços, de valores, mas eu, Francine, me considero uma pessoa muito espiritualizada e digo para você que eu prefiro passar para as pessoas e deixar o jeito que eu toco nelas do que uma marca. Então eu, Francine, não me vejo assim, eu não tenho rótulos, eu não tenho valores. E eu falo novamente para você que a vida vai nos mostrando caminhos e o nosso legado é como você toca na vida das pessoas. Isto é o mais importante. Puta, que legal, Francine. Eu já vou emendando aqui uma segunda pergunta. Você se vê mais como uma empresária, influenciadora ou rainha de carnaval? Bom, eu sou uma mulher de muitas matizes, né. Então eu me vejo em cada papel, eu me entrego de verdade. Então como empresária, como rainha, como influenciadora, aonde eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito, quero entregar o meu melhor e deixar o melhor legado para que as pessoas possam entender que você pode ser tudo o que você quiser. Basta você ter fé, basta você acreditar e não desistir dos seus sonhos. Muito bem, eu compartilho com você disso, porque você é quem você quer ser, né? Basta, como você falou, acreditar. Eu não me rotulo inteira em um título só. Eu acho que eu faço parte de um conjunto, né, de mulheres com várias coisas que eu tenho a fazer, mas eu tenho certeza que todas elas eu me entrego inteiramente. Olha que legal. Francine, aqui nos bastidores, aqui fora, ali na nossa resenha, você me falou de um projeto,
antes da gente continuar aqui na próxima pergunta, você poderia falar um pouquinho sobre esse projeto que eu achei maravilhoso? Sim, olha só, Donizete, eu criei um projeto que chama Movimento de Rainhas. Ele vai acontecer no dia 26/10, agora, na quadra X9 Pioneira, onde eu sou rainha de bateria. Esse projeto, eu quero levar para as mulheres que todas vocês são rainhas. Não existe distinção. Você é a rainha do seu negócio, você é a rainha do seu lar. Então, basta você acreditar nisso. Então, vai ser uma tarde com muitas palestras de autoconhecimento, de estilo, de maquiagem. Enfim, não vou contar tudo aqui para não perder a graça, mas o projeto em si é fortalecer a mulher, é o pertencimento, é nós podermos nos unirmos, porque nós juntas vamos mais longe. E eu sei que todo mundo fala isso, mas de coração aberto eu falo para vocês que acreditem em vocês, porque todas nós somos rainhas, todas nós temos nossas qualidades e temos que valorizar isso. Então eu convido vocês a participar de uma tarde incrível no dia 26/10, na quadra da X9 Pioneira. Uau, isso é bem legal, porque tem muitas mulheres que ainda elas não entenderam que elas têm uma força enorme dentro delas, que aquilo que elas fazem ali é apenas um pedacinho dentro de tudo aquilo que elas podem fazer e representar na sociedade. Bom, continuando aqui, o que mais é desafiador para você, Francine? Comandar uma empresa ou se manter no topo do carnaval? Então, ambos pedem o mesmo profissionalismo, né. Presença, sagacidade, estar inteira nos negócios. Como eu digo, na empresa existe a Francine empresária, existe a Francine mulher, dona de casa, existe a Francine do carnaval, e existe a Francine várias fases da Francine. O que é importante é aonde eu estou, eu me entregar totalmente e eu levar, de corpo e alma, tudo que eu puder fazer para entregar o melhor de mim aonde eu esteja. Nossa, que legal. Já, bom, aqui o podcast do Unicast Autoconsistência está pautado em 3 dimensões, que é a espiritualidade, saúde e trabalho. É o que a gente acredita que qualquer pessoa, ou aliás, todas as pessoas precisam seguir essas 3 dimensões para se sentir plena. Tanto na parte da espiritualidade, vamos lembrar que espiritualidade não é religião, espiritualidade é algo que vem de dentro, religião é algo que vem de fora. Então, para você evoluir, você precisa estar bem, a sua saúde precisa estar perfeita, precisa estar ok, e também, trabalho árduo, né, o trabalho ele leva à prosperidade financeira, mas antes do trabalho você precisa estar bem espiritualmente, você tem que estar bem com a sua saúde para poder evoluir. Falando em saúde, Francine, só para fechar aqui, você, uma musa do carnaval, né, uma passista, é assim que eu posso falar? É musa e rainha. Musa e rainha, que legal. Você deve ter uma vida bem regrada para poder se manter firme no carnaval. Fala um pouquinho dessa parte, já que aqui uma das nossas dimensões é a saúde, Sim. né. Eu já quero completar que no fundo é você levar o coração, é você levar leveza em tudo que você faz. As coisas têm que ser leves para que você mantenha elas por muito tempo, porque tudo que você faz sem o coração, você não consegue perdurar, né. Então eu digo para você que por ser uma não só por ser uma rainha, uma musa do carnaval, mas também por ser uma empresária, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso CPF estando bem, o nosso CNPJ está bem. Então, Uau, cuidar da saúde é cuidar de dentro para fora. Então eu falo que a minha rotina, ela é muito complexa, porque eu sou uma mulher que me divido em várias funções. A gente conversou lá atrás dos bastidores, tudo que eu faço, e eu me orgulho muito, eu sou muito grata por ter pessoas maravilhosas ao meu lado, porque a gente não faz nada sozinho. Então, a minha equipe, tanto profissional quando a minha equipe do carnaval, são muito importantes para mim. São meus braços e me auxiliam muito. E eu mantenho a minha rotina, porque se eu não estou bem com a minha saúde, eu não posso estar bem para o próximo. Então a minha leveza vem do cuidado com a minha saúde. Hum. E saiba, como vocês já sabem,
que eu sou fã, inclusive dos seus patrocinadores, porque eu faço uso dos produtos Uau, e eu que sou uma legal! pessoa que eu sou muito real. Eu gosto de tocar nas pessoas e de tocar no coração das pessoas. Então tudo que me faz bem, eu gosto de indicar, eu gosto de compartilhar, e isso faz parte da minha visão, do meu caráter e do meu propósito. Tudo que é bom, a gente tem que compartilhar. E o servir com amor devolve. Então tudo que eu faço com muito amor. Exatamente, eu compartilho com você totalmente tudo que você falou. Eu acho que você tem que estar bem para poder levar para o próximo e também para prosperar, né, a sua vida, tá, e tudo mais. Exatamente. Na sua rotina diária, né, que você ali se cuida, enfim, eu vejo que você tem uma pele bem cuidada, está magérrima, está bem, né, se prepara bem. O que tipo de suplemento você costuma, fazer uso no seu dia a dia para te deixar com mais energia? Eu vi que você é bem dinâmica, enfim. Bom, vou falar aqui, posso falar? Pode, claro, Bem, pode. tá bom. Eu faço acompanhamento médico, que eu acho super importante. Eu acho que a gente não pode estar tomando tudo à torto e à direita, porque as consequências vêm. Então eu sempre faço exames, tenho acompanhamento médico com 2 médicos, doutor Vina e doutor Juliano Nadai, um beijo para eles. E eu faço uso de alguns suplementos que eu não abro mão. Por exemplo, o Ener Doutor Fórmula. Ah, Esse suplemento esse suplemento é bom, esse eu uso também. de alma, também se você usa, ele me dá muito mais, ele contém 9 vitaminas, 9 substâncias, é verdade. substâncias, então assim, ele me dá muito mais energia. E aliado com uma alimentação saudável, Saudável, eu faço uso do ômega 3 que é importante, muito. creatina, eu não Hum. deixo faltar. O Máximo que é o colágeno, que eu também não deixo Tem faltar. colágeno tipo 2 e ácido hialurônico, aliás, Meus são patrocinadores aqui também. de ácido hialurônico, É. depois vamos falar um pouquinho de ácido, se você me Sim, permitir. só claro, breve. Então, é um conjunto, Donizete, eu acho que a alimentação, a suplementação, os exames, tudo, cada pessoa tem um estilo de vida. Então não adianta, eu falar para as pessoas: "Olhem, acordem 5 horas da manhã, vai meditar, vai fazer academia", não. Se a pessoa não render esse horário, ela pode meditar às 9 da manhã, mas importante que ela faça uma rotina. Eu acredito muito numa rotina, numa constância e no foco. Porque se você não tiver constância naquilo que você faz, você não vai conseguir Não vai. chegar no seu. E uma das pautas, aliás, uma das dimensões também que a gente usa aqui é a alta consistência. A gente sempre fala, né, tem algumas pessoas que falam: "O trabalho devolve", o trabalho pode devolver qualquer coisa, né, o que que você quer que o trabalho te devolve? Exatamente. Você está buscando isso, você está fazendo por onde conquistar isso. Eu quero um corpo maravilhoso. Então você está se cuidando. "Ah, eu não tenho tempo". Eu já escutei muitas pessoas falando isso. Tempo O tempo a gente arruma. eu confesso, a gente conversou um pouquinho lá atrás, eu tenho uma agenda muito lotada, graças a Deus por isso, né. Significa que a gente tem trabalho e a gente tem que ser grato por isso. Mas o tempo a gente arruma, nem que for meia hora. Um conselho que eu vou dar para você que está assistindo a gente: você não treina, não faz exercício, tire 30 minutos do seu dia, 30 minutos não é nada, faça uma caminhada. Faça uma corridinha, comece caminhando, comece depois correndo. Faça sim uma musculação, porque o músculo é muito importante, até para queimar calorias. Uhum. Eu não sou médica, mas a gente vai aprendendo um E o pouco, exercício resistir é muito importante. é muito importante. Então, o meu recado é: tenha um acompanhamento médico, suplementos bons, e eu já indiquei os meus para vocês, depois eu passo, quem quiser me chama no meu Instagram. Vamos para a próxima pergunta que eu tenho para você. Você sente que ainda existe preconceito quando uma mulher é bonita e bem-sucedida, Francine? Eu acho que a beleza está nos olhos de quem vê. E eu acho que existe um preconceito, à primeira vista, né, uma mulher bonita, bem-sucedida numa carreira de negócios, porém, é apenas um caminho que você escolhe. Eu sempre soube me posicionar muito bem,
tenho minha autoestima muito elevada, aceito sugestões, eu aceito, eh, críticas, né, como críticas construtivas, porque o sucesso, ele não pode ser medido também em tantas coisas que você faz. O sucesso ele é medido naquilo que você entrega e naquilo que você mostra. É no resultado. É no resultado. É isso aí. Então eu acho que esse preconceito, ele acaba quando você se posiciona, quando você se mostra uma mulher de responsabilidade e com autoridade para falar sobre qualquer negócio. Ah, legal. Eu percebi que você está à frente, né, desse projeto, levando para as mulheres que elas são sim, importantes, são capazes, de empoderamento, inclusive. Agora, já que nós estamos no mês de outubro, que é o mês de câncer de mama, né, que é o outubro rosa, eu gostaria que se você falasse um pouquinho com relação, aliás, desse uma dica ou desse uma orientação para as mulheres que estão em casa, que com certeza vão estar assistindo este podcast, quais são os cuidados que elas devem ter, principalmente com o avanço da idade, entrando ali na menopausa, na perimenopausa, na menopausa, relacionado ali à pele, cabelo e também, principalmente, o autocuidado, ou essa parte da saúde que você já falou aqui muito bem, principalmente ao câncer de mama. O me dá sua opinião sobre isso. Bom, estamos no Outubro Rosa e o que eu quero deixar aqui o recado: prevenção. A prevenção, ela é fundamental. Quando nós descobrimos alguma coisa no começo, isso é muito mais fácil de você tratar. E a nossa mente, ela está muito ligada, eh, eu acredito muito na medicina psicossomática também. Por quê? O corpo fala. São alguns tabus e eu não vim aqui trazer nenhum tipo de levantar nenhuma bandeira, mas quando a gente faz a prevenção, quando a gente tá com o coração leve, quando a gente tem leveza, quando a gente tem alma, quando a gente deseja para o próximo aquilo que a gente deseja a nós mesmos, porque eu sei que não é fácil, o ser humano é falho, mas nós mulheres podemos ser muito mais unidas, e neste mês de outubro levar isso para vocês como uma mensagem. Cuide-se e cuide-se se prevenindo, fazendo autoexame, indo ao médico e também cuide do seu coração e da sua alma, porque a alma, quando ela está sadia, o espírito, né, quando Deus, nós temos que cuidar também da nossa parte espiritual, Donizete, Sim, sim, é é muito muito importante, importante. muito importante. Então eu acho que é um conjunto, uma prevenção é fundamental. Então vamos aproveitar, nós mulheres, esse mês de outubro e vamos fazer os exames de prevenção, porque vai dar tudo certo se a gente se prevenir antes. Isso, exatamente. É muito importante fazer esses exames de prevenção, porque se você descobre algo, já estaria mais fácil para poder resolver. Agora nós chegamos no momento fantástico aqui do nosso podcast, que é o Pega essa fórmula. Muito bem, muito bem. O Pega essa fórmula de agora é assim: o mundo respeita quem constrói algo sólido, mesmo quando ainda não entende. Pega essa fórmula. Pega essa fórmula, Aliás, deixa eu gente. falar sobre o Pega essa fórmula. Dentro dos projetos que nós estamos construindo, já construímos, tem um jargão que chama PEF, P-E-F, chama Pega essa fórmula. O que que seria um Pega essa fórmula? Seria um insight, pega essa visão. Então a Francine está aqui, ela é uma mulher empreendedora, mulher que faz, que constrói, que emprega pessoas, é uma mulher que está aí à frente, levando para as mulheres, como elas têm poder e algumas não sabem. Então isso é muito importante. Então pega essa forma é isso, é um insight, é uma ideia, seja na parte espiritual, seja na parte da saúde, ou seja também na parte do empreendedorismo, no trabalho árduo. Aliás, falando em trabalho árduo e ligando à saúde, eu sempre trago, à tona a questão do Steve Jobs. Steve Jobs morreu com 56 anos, bilionário, porém acometido com câncer de pâncreas, tudo que ele queria era saúde,
E a saúde, infelizmente, naquele momento, o tudo que ele conquistou, financeiramente falando, ele não conseguia comprar. Então, cuide do seu espírito, cuide da sua saúde e trabalhe de uma forma árdua. Vamos colocar aqui que trabalho árduo, eu sempre falo, é diferente de trabalho duro. Trabalho duro é quando você trabalha muito com as mãos. Trabalho árduo quando você trabalha com isso aqui, ó, e também com as mãos, ok? Então vamos continuar aqui mais uma pergunta para a nossa grande convidada, musa do carnaval, musa e rainha, olha que legal. Francine, mais uma pergunta, continuando aqui o nosso bate-papo no Donicast Alta Consistência. Você acha que o sucesso vem muito mais da constância e do trabalho diário do que de sorte? Eu acho que o sucesso é um equilíbrio, tá. Para mim, eh, o sucesso, ele é ocupar um espaço aonde você pode se entregar, porque o sucesso só vem com uma constância, tá. Então, a sua pergunta, é sobre sucesso e me fala Deixa eu voltar aqui que eu já conta aí. já me perdi aqui na pergunta. Bom, você acha que o sucesso vem muito mais da constância e do trabalho diário do que da sorte? Você acha que a sorte e o trabalho estão ligadas ou é mais sorte? E se Sim, é um conjunto, é sobre um conjunto. Sucesso é um conjunto de coisas. É sorte, é trabalho, é ter foco, é ter serenidade, é ter constância. Porque o sucesso só alcança quem busca. Então não adianta você esperar sentado chegar para vir o sucesso, não. Você tem que ter um planejamento em primeiro lugar. Porque sem planejamento você se perde. E você tem que saber o que é sucesso para você. Porque sucesso, para mim, pode ser uma coisa, para você outra, para quem está nos assistindo outra. Então, o que é sucesso para você? Eu deixo essa pergunta. Quando você vai responder o que é ter sucesso, você vai conseguir traçar um plano e um objetivo para chegar ao sucesso. Só que não esquecendo que existe constância, foco, disciplina e coração. é isso aí. É o DFDC, determinação, foco, disciplina e crescimento. É É isso. justamente isso. Agora, você falou uma coisa que é muito importante. Tem gente que fala assim: "Olha, você teve sorte", né, no meu caso. E você contou um pouquinho da sua história, pelo jeito você também. Não, não tive sorte. Eu tive constância, eu tive iniciativa, eu tive atitude, eu tive sonho grande, enfim, eu comecei a trabalhar com 6 anos, lá no norte do Paraná, na roça, né, com 15 anos vim para São Paulo, e hoje, graças a Deus, a gente vive uma vida próxima, uma vida mais tranquila, né, onde eu pude criar minha família, estar aqui hoje, recebendo aqui a grande musa e rainha do carnaval, Francine Carvalho, podendo aqui compartilhar um pouco de toda a sua experiência aqui com os nossos com a nossa audiência, na verdade. Francine, vou continuar aqui em perguntas, que hoje é só pergunta. O glamour do Instagram mostra só uma parte, mas o que ninguém vê da sua rotina é real. Ele mostra só uma parte de tudo que você faz no Instagram, mas a sua rotina, como é que é a sua rotina? O Instagram é uma ponte com o mundo, né. E eu tento ser o mais real possível e o mais transparente possível, porque eu quero levar para os meus seguidores, eh, a realidade. Quem é a Francine? Então o que eu mostro é tudo aquilo que eu vivo, é a realidade, porque eu acho que o mundo já está cheio de fantasias, ele está cheio de criações, só mostra uma parte bonita. É claro que eu não vou expor algumas coisas que não fazem sentido, mas eu busco transmitir a minha rotina real, transparência, né. Eu acho que a credibilidade é fundamental. Sim, isso é legal, é mostrar quem você é de uma forma orgânica, nada de ficar inventando, o seu dia a dia. Eu sou Como você falou, tem coisas que não dá para você ficar colocando ali, né, Francine? Gente, tem Mas particulares que, assim, é difícil, porque uma pessoa pública com o Instagram é uma ponte, né, que a gente mostra, é uma ponte que a gente, leva para as pessoas, mostra o que é bom, o que agrega na vida das pessoas. Eu gosto de agregar. Eu falo que eu sou a rainha das conexões. Se eu puder ajudar, conte comigo, porque atrapalhar eu não vou, jamais.
Então eu sou a Francine real do Instagram. É, exatamente. E vamos lá, né, vamos lembrar daquela frase: "O melhor pão é aquele pão compartilhado". Então, quando você pode, consegue, tem algo para acrescentar, aliás, o nosso podcast do Unicast Consciente é justamente isso, é trazer pessoas que possam agregar valores, agregar para outras pessoas, para Sim, nossa audiência, porque a possa levar uma vida experiência. já é feita de filtros, né. Então eu estou aqui no Instagram para tentar tirar alguns deles. Sim, per Mas isso. perfeito, gostei. Vou até gravar isso aí. Bom, mais uma pergunta, como é ser CEO, ao mesmo tempo uma figura pública tão exposta, Francine? Olha, é super tranquilo, porque assim, eu tento fazer o melhor de mim em cada situação, com serenidade, com foco, com objetivo, e minha marca registrada é ser resolutiva. Então eu olho para o problema, eu analiso e depois eu resolvo. Porque agir com a emoção não dá certo. Nós temos que agir com a razão. Sei que é bonito a minha fala, mas claro que eu também sou humana. Eu também tenho os meus erros e os meus desafios. Só que eu olho, como eu tenho essa característica de ser resolutiva, eu olho para o problema, o desafio, eu vejo como posso solucionar, eu organizo como isso vai ser feito para depois tomar uma atitude. Porque com a emoção a gente age por impulso, e por impulso não dá certo. Temos que agir com a razão. Ser empresária é agir com a razão e administrar conflitos, porque nós, empresários, administramos conflitos todos os dias, É um desafio com enorme. pessoas, com os negócios e Com os com os boletos, boletos. aliás, nunca lute com o boleto, porque sempre ele vai vencer. Ele vai vencer sim. Uma coisa que você não espere é lutar com ele, porque o boleto sempre ganha. E um vai puxar as do boleto. Nunca. Ele é danado, esse boleto. Ai, ai, vamos seguindo aqui nas perguntinhas. Qual foi o maior desafio de ser mulher à frente de uma empresa de sucesso? Eh, Assim. o desafio é ocupar espaços aonde por muito tempo eram espaços que só homens estavam, aptos a ocupar. Mas eu venho com serenidade, com, eh, além de serenidade, eu venho com uma força feminina e mostro que nós somos capazes. Então, para mim, hoje, o lugar que era antes ocupado por homens, na situação que eles dominavam, hoje as mulheres também dominam. Então, com serenidade, você consegue ocupar o seu espaço tranquilamente. Porque eu vou aproveitar um gancho aqui e dizer para você, Donizete, para você que está me ouvindo, que eu perdi meu pai com 19 anos de idade. E não foi fácil. Meu pai foi minha maior referência de homem, ser humano. E toda vez que eu falo eu me emociono. Não tem como, né? É. Mas, ele me deixou um legado, que eu poderia escolher entre viver de renda ou administrar o negócio do meu pai. E eu desde os 9 anos, eu ia para posto de gasolina para aprender Uau! como que enchia o tanque, porque eu quis aprender. Isso faz parte da minha essência. Eu tenho empreendedorismo na veia da minha família. Meus avós vieram de Portugal sem nada, com uma mochila num navio para vender sacos e panos. Então, foi muito duro para eles. E aí eu carrego isso comigo. Perdi meu pai com 19 anos, minha mãe me deu uma opção muito legal: ou você vai viver de rendas, ou você vai tocar a empresa do seu pai. Eu automaticamente, porque desde os 16 eu já trabalhava na empresa junto com ele, eu falei: "Não, eu vou assumir os negócios do meu pai". E pergunta para mim se foi fácil? Ah, Não imagino, foi fácil. nem um pouco. Eu tive o primeiro desafio com 20 anos de idade, perdi com 19. Com 20 anos de idade, eu fiz um negócio, porque eu sempre fui muito atrevida, vamos dizer assim. Eu sempre quis buscar, porque sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, Já né. dizia o Walt Disney, né. Então vamos sonhar grande? E eu sempre sonhei muito grande.
E aí, por um momento, eu fiz um negócio que eu perdi. E eu não gostei ninguém por esse negócio. E aí eu fui na minha mãe e disse para ela: "Mãe, minha família sempre foi muito bem de vida, graças a Deus, mas sempre me ensinou que para ter as coisas eu tinha que trabalhar". Então, eu fui lá e falei: "Mãe, você pode me ajudar?". E ela virou para mim e falou assim, a única frase que ela falou: "Você me perguntou se você era bom esse negócio?" E eu disse: "Não". Ela falou: "Então, sabe o que você faz? Se vira". E ela bateu assim nas minhas costas e falou: "Se vira". E eu quero mandar um beijo para minha mãe e agradecer que foi o melhor se vira da minha vida, porque hoje eu posso contar com propriedade que eu vivi altos e baixos. E nesses meus baixos, eu aprendi a me fortalecer, eu aprendi que a gente quando tem tudo e se vê sem nada, a gente cria força. E quando você já chegou lá e por um momento você perdeu ou deixou de estar na posição que você está, eu dou um conselho para vocês também. Não desista, porque quem fez uma vez, faz várias vezes. Muito bem. Como chama tua mãe, Francine? Minha mãe chama Rose Rose. e meu pai chamava Cássio. Tá, agora eu vou te mandar uma pergunta que está fora aqui. Onde você aprendeu mais? Foi nos baixos ou nos altos? Eu Qual foi o melhor momento de aprendizado? E o que que você traz hoje, que você fez lá atrás aliás, o que que você fez lá atrás que não faria hoje? Aliás, veio como, por exemplo, para você nunca mais ou pelo menos tomar cuidado em cometer novamente. Sim, eu aprendi muito no baixo, né. Quando você está numa posição com num sentimento de fraqueza, né, então você, não estando fortalecida, você começa a analisar as situações. Então aí você fala: "Como eu vou sair daqui?". E aí eu aprendi muito. Primeira coisa que eu aprendi é que a gente não deve confiar em todo mundo. Porque a boca fala o que quer. Eu falo que a língua não tem osso, né, então ela fala. E eu sempre fui uma pessoa que na minha força de caráter, em primeiro lugar está a generosidade. E a generosidade acaba me atrapalhando um pouco. Eu venho trabalhando muito isso com o autoconhecimento. Agradeço muito a Vanessa Martins, que é uma mentora incrível, porque eu falo que a gente tem que ter uma mentora, uma pessoa para a gente poder contar, sabe, e aprender sobre nós. Na verdade, vários, né. Quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil. Então, no bai no na fase pior, eu aprendi muito, e aprendi a não confiar em todo mundo. Eu ainda erro, muito, Sim. muito. Vou errar ainda, Indo, né. mas a gente pretende errar cada vez menos. E quando eu me vi numa fase melhor, eu falei que eu vi uma oportunidade, eu sempre fui muito visionária. Isso está dentro de mim. Então eu vejo em qualquer situação algo que possa virar um negócio próspero. Então isso faz a diferença. Você se encarnou no pega essa fórmula, no E eu PEF. e eu assim, eu Todas as vezes. sempre agradeço até os momentos difíceis, porque a gratidão faz parte da minha vida. Sim. Não é falar: "Ai, eu sou grata", não. Eu tenho que sentir a gratidão. Falar gratidão E é gratidão tem que muito. praticar. Tem que praticar. E é assim, é não me cobrar tanto, porque eu tenho que agradecer por tudo que eu já conquistei e que ainda vou conquistar. Mas então nós, você aí de casa, agradeça o que você já conquistou, porque assim você vai conquistar cada vez mais. Sim, exatamente. Eu compartilho novamente com você isso. Bom, qual foi o maior desafio, então, de ser mulher? Já falei, vamos lá. Você já sentiu que precisou mudar seu jeito para ser levada a sério? Não, eu nunca precisei mudar meu jeito, nem mesmo quando perdi meu pai aos 19 anos, num mundo totalmente automotivo, que o meu ramo hoje, eu tenho 3 ramos que eu participo, e o legado do meu pai foi o ramo do óleo lubrificante, filtros, caminhões e Uma mulher no óleo lubrificante, no mulher setor do óleo, olha que legal. movimento de caminhão, de carros, de filtros, e lá naquela época era muito mais difícil. Hoje existe algumas mulheres no mercado, porém nem tantas. Então eu sempre soube me posicionar quanto ao mercado de trabalho. Foi difícil? Claro,
que no começo foi difícil, mas a minha força de vontade e a minha persistência, Ciência, acreditar e até o acreditar fim. e até o fim. E não é o fim, vou depois do fim, E e eu assim vai. sempre eu falo que eu usei por muito tempo uma máscara. Usei sim, porque estar no mercado automotivo, uma mulher com 19, 20 anos, era desafiador conversar com fornecedores, com várias multinacionais, eu colocava uma máscara para ser forte e passar essa fortaleza. Então, até hoje, não que eu use uma máscara, mas eu aprendi a quebrantar, a tirar um pouco a máscara e Uhum. me falar: "Eu sou a Francine, eu sou assim, eu exijo isso", respeito. O respeito é o mínimo que a gente pode exigir de alguém e também eu dou respeito para todo mundo. Isso é muito importante. Quando eu falo de respeito, tem pessoas que entendem que respeitar não é respeitar apenas a pessoa, mas respeitar também a hierarquia, respeitar quem é a pessoa, se ela está no estratégico, está no tático, está no operacional. Eu sempre falo na empresa, né? O estratégico, ele está ali na ponta para poder colocar o direcionamento da empresa. A empresa é responsabilidade dele. Então, tudo aquilo que ele coloca como estratégia, que coloca ali para o tático e que passa para o operacional, isso tem que ser respeitado, porque é uma ideia dele. O que que eu sempre falo às vezes, né, a gente contrata colaborador, e aí eles vêm com as ideias deles, né. Qual que é a minha resposta para isso? Eu falo: "Olha, é o seguinte, ó, vamos pensar numa coisa, qual que é o case, qual que é a história, o que que você tem para me mostrar de resultado naquilo que você faz? Você tem algum resultado ali que eu possa seguir o que você está me falando, que nós vamos chegar no ponto? Não. Então, vamos fazer o seguinte, segue aquilo estratégico, ajuda com aquilo que você sabe fazer, refina isso, porque também não é porque eu coloco uma estratégia que É verdade não absoluta. é verdade absoluta, mesmo porque não é uma fórmula assim, né. E eu compartilho com a mesma opinião que você e eu sigo nas empresas desse mesma maneira. Eu falo: "Gente, eu mudo as pessoas, mas eu não mudo o meu sistema, a não ser que você me prove que o meu sistema está E errado". tá errado. Então eu sou muito aberta aos meus colaboradores, eu sou muito grata a todos que trabalham comigo. Não vou falar o nome de todos, mas, eu tenho um grupo que chama FAC Brasil, aonde tem a construtora, eu tenho a distribuidora de ácidos hialurônicos e produtos ortopédicos, Legal essa questão do nós ácido. vamos Fala um pouquinho sobre isso, é. e eu tenho também a troca de óleo. Então eu falo, a estratégia é essa, e eu digo que quando erramos, erramos nós empresários, porque o erro sempre é nosso. Sim. Não importa. Quem erra é o governo, não é quem está em torno do governo, ele é responsável. Então eu deixo eles muito à vontade para criar novas estratégias, porque eu não tenho a verdade absoluta em Ninguém nada, tem. ninguém tem. Então, partindo desse princípio, eu gosto de ouvir os colaboradores, porque afinal de contas eles estão "É tia", e nós estamos às vezes no escritório, estamos num comercial, que eu sou muito da área comercial. Eu gosto de visitar clientes, eu gosto Percebo, você é bem dinâmica, eu né, acredito isso é que legal. seja negócio, mas eu tenho que olhar. Então a gente tem que ter um pouco de tudo, Uhum. né. E eu sou muito grata a todos os meus colaboradores, eu deixo um grande beijo para vocês, dizer que sem vocês, nada seria. Não, sim, a gente precisa de todo mundo, né, Precisa de verdade. Só que a parte estratégica precisa ser respeitada. isso, Por quê? Porque o empresário ele sabe, né, e no final das contas, como diz o nosso amigo, vai cair no teu colo. vai cair no seu colo, exatamente. E você vai ter que resolver. E quando vem a bronca, bem, eles sempre ligam: "Olha, Francine, estourou um probleminha aqui", eu falei: "Bom, agora estrurou, agora eu A vou entrar nessa". aliás, é para isso que serve, né, a empresa a gente serve para isso, é para apagar incêndio, ali, resolvendo o problema. É exatamente o que eu te falei, nós somos administradores de conflitos. Nós empresários administramos conflitos todos os dias, Todo momento. tanto pessoal, quanto profissional, quanto dos boletos, todos Sim, os todos dias. os dias. E você precisa encontrar uma saída sempre e acreditar que sempre há uma saída. Exatamente. Francine, continuando aqui, na sua visão, a beleza ajuda ou atrapalha nos negócios? Eu acredito que a beleza está nos olhos de quem vê. Essa aí eu já anotei aqui, ó, beleza está nos olhos Nos de quem olhos de quem vê. vê. E eu acredito que a mulher, o homem, bem cuidado, bem apresentável, isso faz uma diferença nos negócios. Por isso que quando eu acordo, eu olho no espelho assim, falo: "Nossa, como eu sou um cara bonito, como eu tô maravilhoso hoje". A minha mulher fala assim: "Nossa, mas você tem uma autoestima". Cara, se eu não gostar de mim. É o que eu falo, então eu falo assim: "Gente, como a gente se apresenta, como a gente quer se como você quer ser visto, Aham. é como você vai ser visto". Então, se eu colocar
não arrumar meu cabelo, não ter um cuidado básico, porque a gente pode ter o cuidado em casa. Sim, 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 sim. Não é sobre ir em É cabeleireiro, sobre dinheiro, nada disso, é. dinheiro, Você é pode sobre um cuidado, de dentro, da alma. Então quando você fala para o espelho: "Hoje eu tô maravilhosa, "Oh, lindo, hoje eu tô linda e hoje eu vou fechar grandes negócios. negócios". E hoje, se você não é empresário, hoje eu vou fazer a melhor comida para o meu marido. É isso. Hoje eu vou deixar a minha sala impecável. Hoje eu vou tirar os móveis do lugar. Hoje eu vou fazer o melhor bolo de pote". Então, a gente Aliás, a vida é isso, é sobre energia. Na energia, verdade é energia. energia, frequência e vibração. Sim, O que você perfeito, emite para o universo é aquilo que ele perfeito, é isso vai aí. te Sim. retribuir. Então eu sou muito disso. Mas tem É dia os também karmas, né. que a gente acorda meio que Sim, mas aí péssimo. Mas de ó, respira fundo e fala: Ô, "Não". respira 3 vezes. E eu aprendi com o John que tá aqui, ele sempre fala pra mim, o John é um querido, ele fala assim: "Fran", quando eu fico um pouco, né, normal gente, sou ser humano. Aí eu falo: "John, não tô aguentando", ele fala: "Fran, lembra da frase? Respire 3 vezes", aí eu: "Vou respirar 10, John, pra ver se passa". Ah, mas não tem jeito, essa pressão do empreendedorismo, problemas e tudo mais, não tem como, Não né. tem. Então tem que realmente, de fato, aprender a respirar. Eu corro, né, eu faço corrida de rua, eu intercalo entre 5 e 10 km, e eu aproveito esse momento para treinar a respiração, porque não é fácil treinar a respiração. Não. Eu aproveito. Aí, como eu jogo tênis também, aí no tênis eu já estou mais tranquilo, porque tênis é tudo isso aqui, é mente, é foco, é você estar ali. Então, é 2 coisas que eu amo. É só voltando um pouquinho na questão, que você falou, beleza está nos olhos de quem vê, quero falar sobre a, felicidade, né, porque felicidade, um dia alguém chegou para mim: "O que que é ser feliz para você?". Cara, ser feliz é tanta coisa. Por exemplo, esse momento aqui com você, batendo papo, ouvindo a tua história, ouvindo tudo aquilo que você representa para a tua equipe, para os seus colaboradores, para o carnaval, isso estou feliz. Sair daqui depois ali, fazer aquela resenha pós-podcast, tomar ali uma aguinha, comer uns petisquinhos, tomar um cafezinho, ali é um momento de felicidade. Então isso é felicidade para mim, é o momento que eu estou vivendo. Ah, problemas temos? Claro que temos. Todos os Perfeitamente, temos. muitos problemas, né, mas isso é felicidade. Então a felicidade, ela se traduz, para mim pelo menos, eu quero até deixar isso registrado, de várias maneiras. Tem gente que é feliz ganhando dinheiro. Às vezes a pessoa nunca casou, quando ele viaja, quando volta para casa não tem um cão ali, um pet esperando por ele, mas ele é feliz da forma que ele é. Às vezes o camarada já está, né, preste, assim, a ir embora desse mundo, e ele continua ainda naquela vibe achando que tudo que ele conquistou ele vai levar vai levar com ele. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa aqui para essa câmera, caixão não tem gaveta e nem caminhão de mudança. Então não adianta. "Ah, nossa, mas você é um hipócrita, fica falando aí que dinheiro não faz bem", claro que faz, aliás, sem dinheiro a gente não faz nada, mas precisa entender isso. Então viver os momentos de felicidade, intensidade, isso é fundamental. Eu compartilho contigo da mesma opinião. Felicidade são momentos. Os momentos felizes como esse, eh, vão ficar para sempre, Sim. e você vai levar Aliás, sempre mesmo que vai estar registrado. registrados e vão ter Se vão ter vários. Esse é o primeiro episódio, viu, gente? Esse é o primeiro episódio aqui do Donicast, Alta Consistência, e não poderia ser melhor com a presença da Francine Carvalho aqui. e eu estou muito grata por isso. Então, amizade e felicidade são momentos. Eu digo que a felicidade, quando você estiver muito feliz, calma que vai passar. E quando você estiver muito triste, calma que também Vem, vai vai passar. passar. A motivação vem e vai. Vai e vai. A gente é movido a a energia, a momentos felizes. Então eu digo para você que felicidade é movimento, felicidade é estado de espírito. Hum, Então, estar aqui eu estou feliz. Quando eu estou na minha empresa, eu estou feliz. Eu procuro levar leveza em todos os lugares que eu me proponho a estar e muito bem. todos os lugares que eu a todas as coisas que eu me proponho a fazer. Então, eu quero aproveitar e dizer que você diz que corre, né. Aham. Isso é um momento de felicidade. Sim, é a minha espiritualidade. Ex Aliás, espiritualidade não é religião, como a gente já falou aqui. não, não, tem nada a Isso ver. para mim é uma grande espiritualidade. Espiritualidade é você com a sua espiritualidade, não importa qual religião seja, é o seu momento com você, né. Então eu respeito todas as religiões e acredito na espiritualidade.
Então, você falando de corrida, eu vou te fazer um pedido. Eu quero correr com você um dia. Ah, vamos, já Porque tá. olha, eu tô pra querer correr faz tempo, Ah, você viu. não corre? Não, O Rony aqui diz que corre também, mas ultimamente ele então, anda meio preguiçosinho. uns amigos meus Hã, pra correr com a gente. Vamos fazer uma corrida? Não vamos. precisa ser muito longa Olha, também, vamos ter leve. aqui no nosso grupo, nós temos um grupo de a gente chama de corrida, mas é uma caminhada, é no sábado, normalmente a gente faz uma coisa interna, chama algumas pessoas próximas, né, a gente faz isso. Eu ontem, por exemplo, fui correr no parque, eu gosto muito de correr no Parque Ibirapuera, que lá eu aproveito para gravar os meus vídeos, fazer as minhas Ah, as minhas coisas, mas é muito gostoso. Mas vamos marcar. vamos e agora aproveitando mais esse gancho, estamos falando sobre o ácido, e eu vou aproveitar o gancho da sua corrida. Por quê? Hoje eu trabalho, eu tenho uma distribuidora de ácido hialurônico para infiltração, e muitos Olha que legal. corredores utilizam a infiltração quando você tem dor no joelho, jogador de futebol que lesiona, então é aquele ácido hialurônico, não é o estético, é o de infiltração, tanto para mão, quanto para joelho, coluna, todas as articulações. Então eu deixo aqui um convite, né, para quem estiver me ouvindo, ortopedistas aí, eu me deixo à disposição, que o nosso ácido é um ácido italiano, que vem fazendo um sucesso no mercado. E eu quis falar isso para vocês, porque o que é bom para mim, eu compartilho com vocês. Ah, legal. Bom, o ácido hialurônico é uma substância que é produzida lá na derme, uma substância muito importante, que conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo, além do colágeno, a elastina, também o ácido hialurônico. Então, neste ponto que a Francine está falando, para fazer, para utilizar, para lubrificar, na verdade, a cartilagem, ele é muito importante para infiltração. Então, existem vários tipos de ácido hialurônico, de alto, médio e baixo peso molecular. Esse alto É peso alto peso molecular, dois molecular, milhões de Dalton. 2 milhões de Daltons, olha aí, interessante, muito bom e tem que divulgar, porque tem muitos corredores que têm problema nos joelhos, em articulações. Hoje eu vou trazer um para você. Aí sim, gostei, opa, será recebido com todo prazer, os meus recebidos. Se você vezes. Ai, Francine, mais aqui umas perguntinhas para você. Na verdade, este é o momento do pega essa fórmula. Pega essa fórmula, vou dedicar aqui à minha querida convidada Francine, que é sobre justamente o que ela acabou de falar a respeito de liderar, a respeito de empreender, a respeito de colaborador. Liderar, com verdade, é abrir caminho mesmo quando ainda não tem trilha pronta. Pega essa fórmula. Olha, fórmula boa, peguei. Esse é muito bom, muito bom, muito Eu bom. ia falar de uma frase legal de beleza aqui. Pode falar. Pode entrar com pega essa fórmula. Vou alugar essa frase de beleza sua. Bom, Rony, pronto, registra essa frase. registra assim, ó. Beleza. Beleza é uma construção que muda com o tempo. É olhar para si com caridade, com gentileza, e se aceitar nos dias bons e nos dias ruins, e se perdoar nos dias difíceis. Nunca se rebaixar e nunca se subestimar. Nossa, muito bem. Ah, registrou essa parte aí. Pega essa fórmula. Pega essa fórmula. Bom, mais pergunta para minha querida convidada, Francine. Manter essa presença toda, essa energia que eu vejo sempre nos seus vídeos, que eu vejo que você é uma mulher bem dinâmica, bem ali ativa, também exige equilíbrio de corpo e mente, não é verdade? Sim, com certeza. Eh, o equilíbrio é o que eu falo, é um conjunto, né. É cuidar do corpo, da alma, né, e estar sempre em movimento, porque o movimento ele gera para nós uma energia, e essa energia a gente expande por onde a gente passar. Então quando eu estou bem, quando eu faço esses movimentos, quando eu venho aqui, quando eu vou, na minha empresa, quando eu vou visitar um cliente, quando eu vou no carnaval, eu gero um movimento. E é sobre este movimento que me recarrega, me faz me ficar mais forte, a minha energia, a minha bateria, recarrega a minha bateria.
Nossa, que legal, muito bacana isso. Falando assim, mais uma perguntinha, você se lembra, o que passou na sua cabeça no exato momento em que soube que era campeã ali na escola? Ah, olha, eu vou falar pra você, Donizete, vou contar aqui pra vocês, quem me segue já sabe, mas eu vou contar. Francine, você já é uma amiga querida, pode me chamar de Doni, que Doni, eu sou conhecido de uma forma muito tá carinhosa. bom? 17 é muito É novo, verdade. Bom, demanda muita energia. é assim, olha, aqui está escrito fé, Nossa, que tá? legal. Deixa eu tirar meu óculos É, até pra aqui tá escrito fé. fé e eu vou contar pra vocês. O ano passado, esse ano, a X9 pioneira veio com um tema de peregrinos à fé. Foi um tema que me emocionou demais, porque eu há 5 anos, eu tenho um propósito, e eu vou de bicicleta até Aparecida. Eu Ah, eu fiquei sabendo, essa semana você foi então? Foi. Eu fui na terça, foi eu e meu marido. Eu sempre me emociono, porque eu digo que Deus é maravilhoso na minha Ah, vida, sem dúvida. e Nossa Senhora, quando eu soube do enredo, eu já me emocionei, porque eu vivi esses momentos, e eu vivo há 5 anos. Então, fazer a trajetória de bicicleta, porque não é fácil. A gente passa perrengue, Imagino. a gente vai pela Dutra, É isso que eu a ia perguntar. gente eu vou sozinha, né, com o Serginho, e aí você vai refletindo em tantas coisas boas que a gente tem que agradecer. O quanto que a gente agradece mais, a gente não precisa nem pedir, a gente só precisa pedir Você agradeci, é exatamente. só agradecer. E aí, o momento que eu soube, porque foi um desfile desafiador. Imagina, a X9 entrou, e depois você pode até passar um trechinho aí no podcast, do tamanho da chuva que aconteceu. Não estava chovendo, olha, eu falo com você, eu sou Nossa, é arrependida, verdade. tá. E não tá frio aqui, gente. O John é prova disso aqui. O Hugo estava comigo, o Gustavo, enfim, toda a minha equipe. Um beijo para vocês. Quando veio a X9, foi anunciada para entrar, veio uma chuva que, assim, não dava para enxergar nada. E aí eu falei: "E agora?". Eu falei: "E agora?". Eu respondi para mim mesma: "E agora nós somos campeões do carnaval 2025". E assim, eu via o povo desesperado, porque imagina, eu com um costeiro de 30 quilos, chovendo, aquilo foi para 60, e a água vinha na canela. E mesmo assim, pensa um desfile emocionante. Por tudo que eu já vivi de experiência, pelo enredo e por ser campeã do carnaval. Eu sou a primeira na história da X9, rainha branca da X9, e eu me sinto muito honrada por isso. Eu amo, a comunidade me recebeu como uma filha, desde velha guarda, harmonia, diretoria, eh, tudo, os passistas, eu sou muito abençoada. Então, eu deixei um marco na história, eu continuo na X9, que é uma paixão, como a Gaviões também é a minha paixão. Eu não consigo mensurar tanta paixão que eu tenho. E receber o título, eu estava em casa, e eu falei assim: "Eu tenho certeza", porque a apuração acontece em Santos e eu tentei acompanhar pela internet. Eu falei: "Gente, eu não sei se eu acompanho, se eu já pego meu carro, já desço pra praia. Eu quer saber? Eu já sei que eu vou ser campeã do carnaval, Pronto. nós vamos". E pronto, a Pronto, Francine não tem pra desci, ninguém. fui pra quadra, foi emocionante aquele troféu, então assim, foi tudo um contexto. Além de ser campeã, teve um enredo que mexeu muito comigo. Então, entenda que foi um momento de muita felicidade. Sim, eu tô pegando isso agora, você tá falando de com o seu coração, é genuíno É isso. genuíno. É genuíno, E super genuíno. depois que passou o desfile, acabou a chuva, ou não acabou? Acabou a chuva. Então foi uma Olha como Deus chuva é de legal. bênção para a escola. E eu, imagina como rainha de bateria, e todo mundo se emocionou demais. E assim: "Vamos, não vamos desistir, é com chuva". Eu tinha que tomar mais cuidado para não cair. Sim. Então assim, mas eu dei o meu máximo, eu tenho certeza que a escola também, e foi o fruto de ser campeã do carnaval. Nossa, ó, para eu vejo que você de fato, você gosta, você sente. Eu vejo que tá vindo da sua alma, é o desejo da tua alma, não é algo que você tá falando aqui só pra
aparecer no vídeo, nada disso, você tá falando de por alma mesmo. Bom, aqui tem muitas perguntas que colocaram aqui pra você, hein, Eu Francine. acho que foi uma Ó, pergunta de existe rivalidade real entre as musas ou isso fica mais na performance? Existe ali eu não entendo nada de carnaval, aliás, eu nunca fui numa escola. Bom, já está convidado. Ah, obrigado. Você Claro, tá já está convidadíssimo. ah, obrigado. 9 e Gaviões. Nossa, sim, com certeza, estou lá. Eu nunca fui, É, tenho vontade. você quando você for, você vai se apaixonar, hein. É. Eu tenho certeza, porque é lindo. O carnaval é uma empresa, e eu gosto de explicar isso para quem não conhece do carnaval. Nós trabalhamos o ano inteiro para ter 1h10 de espetáculo. Então, a gente tem uma cadeia que movimenta muito emprego, e isso é muito gratificante. Você vê os carros alegóricos sendo fabricados, como que é feito o Acompanhar ano inteiro, todo o acompanhar processo. todo o processo, é incrível. Então, eu falo para vocês, sobre o carnaval, que rivalidade, se existir, existe para o outro, porque para mim não existe. Quando a gente fala da gente, a gente fala da nossa essência. Agora do outro eu já não consigo te responder. Eu só sei que eu tenho amizades, eu tenho, colegas no carnaval, mulheres lindas, maravilhosas, musas, rainhas que eu conheço. E todo projeto que eu, sou abençoada em fazer parte, que eu acabei de ser embaixadora de um projeto da Queen Pharma, para levar, beleza para as mulheres, mas a questão de bioestimulador. Então, eu fui convidada a ser embaixadora desse projeto. Me senti lisonjeada, obrigada Queen Pharma pela oportunidade. E aí, Donizete, foram selecionadas 10 mulheres. E eu tive a honra de participar dessas escolhas. Não fui eu que decidi, mas eu pelo menos coloquei as mulheres do carnaval. Então eu indiquei. E isso para mim é ouvir delas a gratidão de um sonho realizado, porque tem muitas mulheres que não têm condições de fazer um bumbum, por exemplo, né, com alguns suplementos e tal, e a gente conseguiu presentear 10 mulheres, e assim eu Tudo com tudo bioestimulador? bioestimulador, Hum. e enzimas também. Uhum. Então assim, para mim isso foi muito gratificante, poder presentear alguém, que tem um sonho. Tem um sonho e não Então consegue realizar e você vai lá e e chega assim, com e eu presente. o que vai dar pra se der para eu colocar todo mundo no meu projeto, eu coloco todo mundo aqui, não cabe, porque Coração grande, mas no meu você coração. enorme. E eu ouvi de uma amiga no dia do evento que ela falou assim, que a pessoa não poderia ter escolhido alguém melhor, de um coração generoso, porque eu me considero generosa no sentido de que eu se eu puder, eu vou ajudar, eu nunca vou atrapalhar. É esse meu lema. Ajude, mas não atrapalhe. Se eu posso ajudar, ok, atrapalhar não. Atrapalhar jamais. Agora tem mais uma perguntinha, você já chorou por causa de uma fantasia? Eh, já. Eu já chorei não por conta de uma fantasia, eu já chorei por 2 semanas antes do desfile de 2017, que isso eu falo para muita gente, foi um marco. Eu desfilava pela Gaviões da Fiel e pela Tom Maior. E 2 semanas antes do carnaval, eu estava andando, fazendo evento num trio elétrico, e eu tropecei em mim mesma, de tênis. Eu tô acostumada a usar salto. Eu não sei explicar, Donizete, foi coisa de Deus. E assim, eu fui direto para o hospital de ambulância, naqueles bloquinhos, sabe, de Aham. hospital. E o médico virou pra mim, eu estava com o Hugo, ele falou: "Olha, a senhora", já fiquei meio preocupada. Senhora está no céu. Ah, preocupada porque saiu. "Não, a senhora", eu falei: "Eu tô muito assim". Ele falou: "A senhora vai entrar para o centro cirúrgico agora". Eu falei: "Doutor, deixa eu explicar para o senhor, eu tenho um carnaval daqui 2 semanas e eu vou ter que entregar". Ele falou: "É impossível". Eu falei: "Doutor, impossível para o senhor, porque para Deus nada é impossível. Então, o senhor me desculpa, eu vou procurar um outro médico porque eu não posso operar". E assim, Donizete, resumidamente, eu conto para você que eu e para eu contar para o presidente que eu estava com o pé daquele jeito. Como que eu ia contar?
2 carnavais e o desfile no mesmo dia. Meu Eu Deus. virei Tom Maior e na sequência Gaviões. Eu cheguei, eu fiz tudo que você possa imaginar. Infiltração, reza, passa chá, tudo. Tudo eu fazia. E pedi Tudo muito, pro carnaval. tudo pro carnaval. E aí eu entrei no hotel de botinha. Quando eu coloquei a fantasia e coloquei a bota, até hoje, eu ainda tenho o meu tornozelo, ele é um pouquinho mais inchado, mas até hoje eu nunca mais tive problema, porque na hora que eu entrei na avenida eu falei: "Deus, eu sei que isso não me pertence, então vamos lá? Vamos lá, Estamos comigo? Fechou?". E eu fiz os vou em frente. desfiles e foi feito, e foi o ano que eu apareci nos portais e dei entrevista em Olha, algo todo. que era para ser negativo virou super positivo. Isso foi a força da minha Cabeça, mente. Eu exatamente. falei: "Eu vou ser curada. É 2 semanas, então o que eu tenho que fazer? Ficar de molho? Ou pé pra cima, ou fazer infiltração, ou fazer tudo". E deu tudo certo. Amém. Amém. Isso tudo porque você é uma pessoa muito positiva. Agora de verdade, deixa eu fazer uma pergunta, quanto custa ser musa de uma escola de ponta? Olha, quanto custa ser musa? Eu ainda não tenho esse cálculo. Sabe por quê? Mais ou menos. Porque, assim, cada ensaio é Hum. uma roupa, cada, apresentação é uma roupa. O carnaval, o desfile, ele é glamuroso. A gente leva muita pedra, muita beleza, E aquelas pedras devem pesar, né? pesa, elas custam caro. Então, assim, eu parei de fazer contas, porque se eu começasse a fazer contas, Donizete, Você não vai no carnaval. eu acho que eu ia falar: "Olha, É igual no Nilce", mercado olhar preço, você não compra. entendeu? É mesmo que você, converter o euro para o real, aí você não compra nada lá fora. Então, eu só digo para vocês que, eh todo mundo pode desfilar, todo mundo, tá. Mas no cargo que a gente que está hoje, demanda um investimento, porque eu quando aquilo que eu te falei, eu quero entregar o meu melhor. Se eu me proponho a fazer, Você eu vai vou fazer. fazer o meu melhor. Isso é Então, importante. nem que eu tiro de um lugar, ponho no outro, conto com muita parceria, porque a gente acaba sendo a cara das empresas que a gente divulga. Então isso é muito importante. Sim, sim. Então, eh eu não vou te dizer conta, porque eu só vou te dizer que um fazão hoje custa uma pena, R$ 72. Uma Eu vou te pena. uma pena. E se eu falar para Vou você que criar fazão. eu venho com 800 penas de fazão. E aí fora todo um contexto, porque não é só o dia. A gente, está trabalhando desde quando, João? Desde 40 dias nós estamos trabalhando já. De sabe, de eventos e de looks e de maquiagem e de tudo, de procedimentos, que aliás, tô com o rostinho bonito, não tô? Você falou que eu tô mais nova. Além de eu estar usando a minha linha da Skin Nutri, eu tenho a doutora Vanessa, que olha, dá uma seguradinha. Ah, mas você tá bem, está ótimo, tá ótimo. Então são vários processos que não dá para tirar no número, porque senão eu desisto. Olha, Francine, eu gostaria de agradecer, isso que você está trazendo aqui, que é muito importante. Eu, por exemplo, não entendo nada de carnaval e tenho certeza, assim como eu, tem muitas pessoas também não. E esses pontos é muito importante. Agora, você falou 40 dias que está trabalhando. Antes de chegar no carnaval, quanto tempo antes vocês começam a se preparar? Olha, Ensaios, pensar já na roupa, enfim. em maio, como a X9 faz aniversário em maio, então em maio tem um evento, aí eu tenho mais um descanso. Agora em julho, por exemplo, já começam as eliminatórias do samba enredo, então já começam os ensaios. E quando decide o samba enredo, já tem ensaio. Então toda sexta-feira eu tenho ensaio na X9 e no Gaviões da Fiel. Então o que eu faço por muitas vezes? Eu vou na X9 primeiro, que acaba mais cedo, saio da X9 e vou para o Gaviões da Fiel. Aí tem os compromissos, gravações, tem o podcast, eu tenho gravação de vinhetas, né, que passam, eu tenho algumas entrevistas, porque as pessoas gostam de saber o que que eu passo, qual que é a minha rotina, eu estou contando para vocês. Então, é puxado, por isso que eu antes, a partir de julho, agosto, vamos dizer agosto, agosto eu começo a falar para as pessoas assim: "Ó, hoje eu não posso ter ensaio".
Aí começa lá: "Hoje eu não posso, eu tenho ensaio". Tem até uma figurinha, eu já coloco, porque não é porque eu não queira, mas aí eu tenho também as minhas ações que eu gosto de fazer, como a gente estava conversando lá fora, que eu gosto de convidar depois para o movimento em Suzano que eu faço com as crianças, que é muito gratificante. Putz, Eu amo não as tem palavras, mulheres, né, não tem achei palavras. nossa, isso te fortalece. Me fortalece. E eu quero também, ser clara aqui, que toda mulher pode estar no carnaval, porque não é sobre dinheiro e não é sobre riqueza, é sobre você querer. Então você menina, você mulher que tem sonho de desfilar, é possível, mesmo que você não tenha condições. É só você procurar uma escola de samba, a que mais te agradar, a que mais falar com a sua alma, e você vai estar presente no carnaval, porque o carnaval é para todos, o samba é para todos. O samba é a nossa cultura, né. É, isso é verdade. Então você que quer, vem, porque você também pode. Não, pode mesmo, mas qualquer pessoa, né, Francine, depois de tudo que você contou. Agora chegamos em mais um momento, pega essa fórmula, pega essa fórmula. Quem brilha no palco carrega muito suor no bastidor. Pegou essa fórmula? Olha, gostei. Continuando mais uma perguntinha para nossa querida convidada Francine. Vamos, Francine, você acha que para segurar uma coroa assim, não basta força física? Tem que ter alma também? Tem que ter alma, tem que ter amor, tem que ter carisma, porque segurar uma coroa é uma responsabilidade muito grande. A rainha de bateria, a bateria é o coração da escola. Todas as alas são importantes, entenda. Estou falando da minha área, que é ser rainha de bateria. Segurar uma coroa é uma responsabilidade gigantesca. É você compartilhar, é você unir, é você agregar mulheres para que todas possam se sentir uma rainha. Então o peso da coroa é muito grande, porque você carrega o coração da escola. Como o coração da nossa empresa, né, a gente tem um coração da empresa, então o coração da escola é a bateria. Então ser recepcionada pela bateria, pelo mestre Gugu ou todos os ritmistas, enfim, é muito gratificante, porque eles acreditam, eles depositam uma confiança gigantesca na gente, e a gente não pode decepcionar. Olha que legal, gente, continua aí que a Francine está trazendo tudo aqui do carnaval para quem ainda não entende de carnaval, como eu não entendo nada de carnaval, o que ela está trazendo aqui é muito importante, esses detalhes agora da coroa, é muito o investimento, o preparo, tudo isso é muito legal. Continua aqui com a gente no Doni Cash Alta Consistência. Francine, eu te conheço e sei que você se cuida de verdade. Saúde é um dos pilares aqui do Donicast. A gente fala de trabalho, fala de brilho, mas nada disso sustenta se a saúde não estiver em primeiro lugar. Agora pergunta, deixa eu colocar meu óculos aqui, porque tá difícil enxergar sem óculos. Pergunta, a gente já falou sobre isso, acho que para reforçar, como você cuida da sua saúde no meio de uma rotina tão intensa? Porque é ensaio, são os compromissos de entrevistas, são as vinhetas, quase não sobra tempo. Como que você faz? Ou você é daquelas: "Não, minha saúde em primeiro lugar, sem a minha saúde eu não tenho como fazer tudo isso". Como você cuida da sua saúde? Então, eu cuido da minha saúde com atividade física, Hum. que eu acho que me fortalece muito. Eh, tem dias que, assim, eu não consigo ir por conta dos compromissos, mas, assim, eu acordo e a minha primeira obrigação é com a minha atividade física. Então, eu treino e depois eu vou para os meus compromissos. Faço aulas de samba toda quarta-feira com a Maiara, porque eu tenho sempre que estar Sim, em movimento, movimento, treinando e tá tem que treinando, estar ligado tenho ali. que estar sempre, com, o meu cardio em dia.
e nem sempre estamos dispostos. Aí quando eu não estou disposta, eu respeito o meu corpo. Eu Isso é respeito o meu importante. limite, porque a gente não tem que sempre estar bem. Tem dias que não estamos bem, então a gente tem que respeitar o nosso corpo e os nossos limites. Porque se eu não tiver com a saúde em dia, eu peguei uma gripe há um tempo atrás e eu tive que cancelar alguns compromissos. Então, significa que o meu corpo está me dando um sinal. Preste atenção. Se cuida mais. E eu venho me cuidando sempre com atividade física, com suplementação e com acompanhamento e prevenção. Faço exames de 6 em 6 meses, gente. Isso é importante, poder, acompanhar, com exames, enfim, ver como você está. Nós falamos já aqui, quanto antes você, descobrir o que você tem, eh, mais fácil você tem condições de cuidar. Vamos lembrar que um câncer, por exemplo, ele 80% do seu desenvolvimento é no silêncio. Porque normalmente, as pessoas falam: "Nossa, fulano, estava bem e de repente descobriu um câncer e em 2, 3 meses ele veio a falecer". Na verdade, este câncer já vinha sendo ali desenvolvido, mas o que que aconteceu? Ele não acompanhava, não fazia essa rotina que a Francine está falando aqui. De cada 6 meses, anualmente, tudo depende da idade, né, como você vai fazer isso. Agora, é muito importante então estar sim, de fato, além da atividade física, alimentação, os exames de rotina para que você, se você tiver algo que está ali desenvolvendo, você tenha ali condições e tempo de cuidar. Isso é muito importante. Continuando aqui, agora qual foi o comentário mais cruel que você já recebeu e como você reagiu, Francine? Olha, Doni, eu vou ser bem sincera para você. Eu acho que eu não recebi comentário cruel nenhum. Porque o que não me agrada, eu nem dou bola. De Então verdade. você não liga para aqueles haters lá Eu na não ligo não, porque eu não tenho, olha, posso falar, não tenho haters, graças a É, Deus. mas se tiver é bom, sabia? Mas Dá Ibope. alguns aparecem, mas aí eu vou olhar e eu falo: "Poxa", aí eu olho a pessoa e falo: "Poxa, eu não vou nem responder, por quê? Porque isso é sobre ela, não é sobre mim". Quando Importante. você fala do outro, você fala mais de você do que Sim. do outro. Então eu aprendi isso. Então se a pessoa, o hater, está falando mal de mim, ele está falando porque ele se sente assim. Então eu deixo para ele, eu nem respondo pra E aí pode ele. ter vários sentimentos, né, que é Sente dele, é não porque é seu, dele, então tá se seu. é do outro, eu deixo para o outro. Francine, você já perdeu algum amigo depois dessa fama, enfim, depois dessa evolução da tua vida, tanto aí no Instagram, na musa do carnaval, rainha e tudo mais, e também na sua vida profissional? Olha, eu acredito que a vida é feita de ciclos, e eu sempre busquei, hã, plantar bons relacionamentos, boas amizades. E se deixei alguns amigos, é porque tá tudo bem por não estarem mais comigo, mas a maioria, eu falo para você, Donizete, que a minha equipe, o time da Fran, ele tá comigo há muitos anos. Então eu falo que até a minha colaboradora de casa, ela está comigo há 28 Ah, anos. sabe tudo de você. Olha, a minha secretária da empresa, a Simone, está comigo há 18 anos. Então eu falo que eu acho que eu não s eu acho que eu sou uma pessoa que eu carrego uma umas pessoas que me acompanham. Igual pessoas que entram para o meu time, eles ficam e eles só saem porque eles prosperam. E é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você e para todo Exatamente. mundo que trabalha comigo, é a prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, prosperidade Tem gente que acha que é só dinheiro, não, prosperidade vai muito além de dinheiro, muito além. porque tem pessoas que são ricas e não são prósperas. Então, aí tá uma grande diferença. Então eu considero que eu criei bons amigos, e tudo tem um começo, meio, fim, e está tudo bem. Eu estou bem e tenho certeza que se alguém saiu da minha vida, era porque tinha que sair. Eu acredito muito na lei do universo, a energia. As pessoas estão na mesma frequência, e tá tudo bem também, Sim, sim. tá? Não é ninguém é obrigado a estar na mesma Ninguém, frequência. ninguém. Agora, quando uma mulher poderosa incomoda, qual deve ser a postura dela? A postura de uma mulher poderosa incomodando, a postura deve ser a mesma, continuar sendo poderosa, continuar mantendo-se
no foco, brilhando cada vez mais, porque mulher, é a mulher que se incomoda com o brilho da outra mulher, não é legal, porque toda mulher tem seu brilho. Talvez quem se incomoda é porque não descobriu o próprio Próprio brilho. brilho, perfeito. Quem não se incomoda, porque não descobriu o próprio brilho. É, Essa frase vai ficar aqui anotada no e no Donicast, no Donicast. podcast. Ah, boa. Francine, agora uma perguntinha que deixaram aqui, tá aqui, eu vou ter que te perguntar, que diz assim, que você teve um momento forte no velório, que te marcou muito. O que aconteceu ali? Na verdade, eu também estou curioso. Qual velório? Quando eu perdi meu pai, aos 19 anos, eu fiquei em choque, né, por conta enfim, perdi meu pai. E aí no meio do velório, eu não me recordo e nem quero me recordar o nome da pessoa, mas eu ouvi a seguinte frase: "Essa Patricinha não vai dar conta dos negócios do pai. Daqui a pouco ela vai perder tudo. E deixa pra lá". Foi exatamente essa frase que eu escutei. Então, obrigada a quem falou essa frase que eu não sei Te quem foi, desafiou. mas assim, só me incentivou e só me fez estar onde eu estou hoje, porque eu falei: "Não, essa Patricinha, ela não só vai dar conta dos negócios do pai dela, ela vai crescer os negócios do pai dela, porque eu tenho certeza que ele me deixou capacitada para isso". E aí, eu como uma boa ariana, insistente, eh, com foco e persistência, eu consegui. Eu cheguei lá, quero chegar mais longe, com certeza todos nós queremos, mas eu sou muito grata por tudo que eu já conquistei. Então, essa frase que me marcou e que me deu um empurrão. Lindo, muito legal, Vai, Francine, vai muito mostrar legal. para o mundo que seu pai fez você capaz. Desafiou. E seu pai, pelo jeito, você era bem próxima, né? Muito. Isso é muito legal, essa relação de É. filho e pai, enfim, porque o pai eu sou pai, eu posso dizer isso com propriedade. O pai, ele costuma segurar tudo com ele, não importa o que vem, ele segura com ele não passa para os filhos, não passa para filho, enfim. E às vezes os filhos, eles não sabem o que que o pai um pai de verdade, a gente está falando de pai de verdade, porque existem pai por aí que só foi pai, quer dizer, pai entre aspas, né. Um pai de verdade, ele segura todas as responsabilidades, todas as dores para para que seu filho ou sua filha seja feliz, para que seu filho ou sua filha viva uma vida de verdade, principalmente aquele pai ou aquela mãe que vem de uma situação extrema, de uma situação difícil, onde não teve todas as oportunidades, então ele quer deixar uma oportunidade e quer dar uma vida melhor para o seu filho, para sua filha, para que eles possam de fato ser felizes, ser independentes, dependentes no sentido financeiro, mas no sentido dependência, espiritual não, sempre a gente depende, da parte espiritual e a gente tem que estar bem nessa parte espiritual. Francine, tem muitas perguntas aqui, esse podcast vai durar horas, mas agora, Rony, vamos fa um pouquinho do carnaval para nós, uma coisa que eu não sabia e tenho certeza que muitas pessoas também não sabem. E o pega essa fórmula às vezes as dores que a gente cala são as que mais constroem a nossa força. Pega essa fórmula, registra, guarda e sempre reflete sobre isso. Pergunta pra e já aqui para o finalzinho do podcast, desse desse episódio, você acha que a fé e o equilíbrio interno é o que sustentam a gente nesses momentos? Nesse momento, por exemplo, aí que você teve do velório do seu pai e tudo mais? Com certeza. Você gerenciar as emoções, né, que é difícil nessa situação de um velório, de perder a pessoa que é a maior referência da minha vida. Eh, eu tive uma estrutura, minha mãe, sou muito grata, meu irmão também, nós somos uma família muito pequena, só tem eu, minha mãe e meu irmão, então, mas como você falou de pai, existem pais e pais. Meu pai sempre foi um paizão, ele era o meu maior fã. Tony, ele ia Que comigo show!
até escolher as roupas, porque eu comecei na época do axé. Eu dançava na época da loira do tchan, eu fui no Gugu ser a mais loira do tchan, sabe. Aham. Então meu pai era meu maior fã. E uma pena que hoje ele não está aqui para ver tudo o que aconteceu. Mas meu pai sempre me ensinou, e o que eu acho que alguns pais hoje pecam, eu não sou mãe ainda, mas alguns pais pecam em querer dar tudo para o filho e não pra e aí o filho acaba não dando valor. Então na minha época, né, eu vou dizer que tudo que eu tinha que conquistar. Então eu queria uma bicicleta, vamos lá, você vai vai juntar mesada, você vai trabalhar, sabe. Então era tudo uma troca, e isso me fez muito bem, me fez ser quem eu sou hoje. Com esse tipo de incentivo. Não foi tudo de mão beijada, embora eles tinham condições, mas isso era uma era uma maneira deles me educarem. E eu sou muito grata, minha mãe com 9 anos me colocou para ir para Disney, porque eu já falava inglês. Então eu sempre estudei muito, e a minha mãe me colocou no avião e falou: "Você vai sozinha", uma excursão claro, mas eu fui literalmente sozinha. E ela me deu uma lista de tudo que eu tinha que comprar. E era aquela época de cruzeiro que você tinha que converter, e eu ligava para ela à noite no ficha, né, porque ainda não tinha telefone, celular, então eu falava: "Mãe, tá bom o preço, posso comprar isso?" E ela me ensinava, Que eu com legal. 9 anos de idade. Então, eu cresci e o mundo parece que o mundo foi ajustando para me preparar para eu perder meu pai e para que eu não desabasse, né, para que eu não desmoronasse e não ficasse, a ver navios. Então eu sou muito grata à criação que eu tive. Puta, muito legal isso, essa relação, esse aprendizado que você teve com teu pai. Francine, você é graduada? Você tem uma graduação? Eu sou formada em direito Ah, você logo vi. sou Ó, advogado gosta de falar. advogada. Hã, mas você não exerce? Eu não exerço, eu tenho um escritório junto com uma amiga minha, a doutora Cida, lá no Brás. Nós somos parceiras desse escritório, mas eu não consigo advogar, porque eu não tenho mãos para isso. Uhum. Não dá tempo, Nossa, e né. sim, exige muito tempo, né, de dedicação, Nós e tal. temos uma equipe muito bacana lá, e de advogados que trabalham com a gente. Agora tem uma pergunta aqui que é bem interessante. O que você gostaria que as pessoas sentissem quando olham para você? Eu quero que elas sintam. Eu estou sentindo uma energia boa aqui, tô se Quero que elas sintam uma energia boa, eu quero que elas sintam a verdade, eu quero que elas sintam que eu sou real, eu quero que elas sintam que o meu coração é real. Então, assim, eu sempre vou ser essa pessoa, você nunca vai me ver diferente com uma máscara, aqui num lugar eu tenho que ser isso, no outro não, eu tenho a minha essência, eu quero que as pessoas conheçam a minha essência. Você considera que você é uma pessoa que filtra ou você é sem fio? Eu sou meio que sem filtro, eu vou falando. Eu sou uma pessoa um pouco meio sem filtro, A a é bastante às vezes sou julgado por isso, porque você fala do coração, você fala da alma, calma. e ela fala Aí eu falei: "Poxa, mas já falei". "Mas não quero falar", "Mas já falei". falei Entendeu? agora. Mas eu até peço desculpa, mas já falei. Então, Ai, agora tem mais uma aqui que eu acho interessante te perguntar. Eh, você se sente que inspira mais mulheres ou incomoda mais os homens? se eu sinto que eu inspiro, eu acredito que eu inspiro mais as mulheres. É, né, pelo projeto que você me contou ali na resenha, É, eu também acho que você aliás, acho que você posicionou você está se posicionando, na verdade, a esse ponto, né, sim. inspirar as mulheres, mostrar para elas aquilo que nós conversamos sobre empoderamento. Eu inspiro as mulheres e eu vou falar uma coisa pra vocês, e eu adoro trabalhar no mundo masculino também. Então eu sou uma pessoa é aquela coisa, multifaceta. Porque eu tanto adoro inspirar as mulheres, como eu adoro conversar com homens, para entender Do outro o lado, homem. Eu gosto de entender o ser humano. agora eu vou te provocar aqui, vou fazer uma provocação. Tá. Você prefere trabalhar com as mulheres ou com os homens? Ah, vai ter que responder. Bora, bora, bora. Gente, ó, na equipe tem homem, tem mulher, tem homossexual, então assim, eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar com Com pessoas. pessoas, pronto. Saiu pela tangente, mas tá tudo bem. Trabalhar com pessoas e conversar com pessoas inteligentes. Aí sempre soma, né, sempre soma, sempre soma.
Bom, sem aqui discriminação, eu vou falar do meu ponto de vista, aqui na empresa mais de 90% são mulheres, e é mais complicadinho, porque tem a questão do TPM, quando uma está todas estão, e por aí vai, mas eu prefiro, por quê? Porque na minha opinião a mulher, ela é mais detalhista, ela não deixa para depois, ela leva ali, então equilibra um pouquinho essa questão, compensa um pouquinho essa questão. Mas você sabe que depois que eu implementei uma coisa na empresa, que aliás eu sempre falo para todos, isso melhorou muito. Todos os dias, às 10 horas da manhã, pausa, oração. Então todos os dias oração, nós temos aqui a palavra do dia que eu sempre mando no grupo. Antigamente cada dia uma lia aquela palavra do dia de motivação. Hoje, aquelas que a gente coloca a oração, a palavra do dia, num sofá que tem lá no lugar que a gente faz a reunião, esse momento, e aí quem estiver mais à vontade ou quem estiver bem naquele dia, vai lá. E nesse momento a gente aproveita para fazer o quê? Se tiver alguém doente na família, a gente oferece, dedica aquela oração, se tiver alguém fazendo aniversário, a gente canta parabéns. Você sabe que depois que eu fiz isso, comecei a fazer isso há 5 anos atrás, o clima entre elas, entre nós e tudo mais, melhorou muito. É, É um momento de aproximação ali. Donizete, então você é uma empresa humanizada. É isso que eu tenho para te falar. Parabéns por isso. Obrigado. Porque hoje, saúde mental é regra na empresa. Se você não tiver um colaborador contente, você não tem nenhum contente, porque um estraga os outros. Então, eu vou, se você me permitir, levar isso para minha equipe, porque eu achei o máximo, tanto a minha equipe do carnaval, quanto a minha equipe das empresas. Você viu que no início eu falei: "Me dá suas mãos"? O que que eu fiz? Eu Você pedi para Deus, para nos abençoar esse momento, que tudo corra bem, que as ideias, né, venham assim a fluir, né, eu de uma forma bacana, bem tranquila, mas eu tenho amado, tanto é que eu tô te fazendo a pergunta aqui, né, sobre tudo aquilo que a sua vida, enfim, isso que você está trazendo é muito importante para as pessoas, tenho certeza que tem muita gente que imagina que carnaval é uma coisa do outro mundo e não é. E você trouxe muitos pontos aqui que depois a gente vai mostrar isso, além de vai ficar disponível ali no YouTube, mas também vai ter os cortes, que a gente vai levar esses pontos, assim, né. E daí, se as pessoas quiserem saber mais sobre isso, ela vai lá no seu perfil e tudo mais. com certeza. E eu quero também, antes de terminar o podcast, eu quero te entregar um presente. Eu mas só deixa eu só termina encerrar aqui, eu vou encerrar, a gente já fala eu também Deixa, tenho um presente para você. tá. Qual seria o seu conselho para uma mulher que quer começar, mas tem medo do julgamento? Aliás, só fazer uma adendo aqui, o julgamento, crítica, o medo, isso aí impede qualquer crescimento. É assim, olha, toda mudança e gera um pouquinho de medo. Mudar, as pessoas têm um certo receio. Então vamos falar sobre medo e sobre julgamento. Se você tiver medo, você não vai chegar a lugar nenhum. Ser julgada, eu vou responder novamente. Quando alguém te julga, ela diz mais sobre ela do que sobre você. Então, o meu conselho para você, que quer fazer algo, um carnaval ou um negócio, primeiro você consulte pessoas com experiência sobre business agora, sobre negócio. Quer montar um negócio, quer empreender, consulte alguém que possa te auxiliar para que você não erre, né, porque errar é humano, mas erre o menos possível. Então esse é o meu conselho. Medo, você vai com medo mesmo. E o julgamento você deixa para o outro, porque você tem que confiar em você mesma. Quando você confia e você sabe que você é capaz, não escute ninguém e não conte seus sonhos para os outros. Primeiro, deixa realizar. Perfeito. Registra esse momento, isso é um momento de corte aqui no nosso podcast, do Unicast Alta Consciência. Aliás, sobre julgamento, eu quero deixar aqui algo que eu considero muito importante. Eu acho que ninguém tem direito de julgar ninguém. Quem Por que isso? Porque quem, poderia ser julgado, já foi julgado. Jesus Cristo, com 33 anos, ele foi julgado por um tribunal corrupto para salvar a humanidade. Ou seja, ele foi julgado por corruptos, por pecadores, para salvar pecadores. Bom, continuando aqui, acho que está finalizando.
Ô, Rony, tem mais um Pega Essa Fórmula pra gente finalizar? Vinheta. Pega essa fórmula. Inspirar alguém é uma das formas mais poderosas de transformar o mundo. Pega essa forma. No final das contas, espiritualidade, saúde e trabalho caminham juntos, não é verdade? Então vamos aqui para a parte final do nosso podcast. Francine, foi uma alegria, uma honra te receber aqui no Donicast Alta Consistência. A sua trajetória mostra que é possível unir beleza, propósito, coragem, inteligência para construir uma história forte. Aliás, esta passagem do teu pai, para mim, é uma passagem ímpar. Eu já vivi isso, em pele, então eu sei exatamente o que é. Eu tenho assim um rapport por isso que você passou aqui para nós nesse podcast. Se esse episódio tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que você ama. E espiritualidade, saúde e trabalho são os 3 pilares que sustentam uma vida consistente. E como eu sempre digo, pega essa fórmula. Agora, nossos parceiros, um agradecimento especial à Biforma Pharma, Skin Nutri, Before Nutri, marcas que acreditam em saúde, beleza e performance com verdade. Eu sou o Dr. Forma Donizete Campos e esse foi mais um episódio do Donicast Alta Consistência. E antes de finalizar, eu gostaria primeiro de presentear a nossa convidada, Francine Carvalho, desse livro maravilhoso que é do Dr. Fórmula. É um livro que foi pensado com carinho, pautado aí na minha experiência de mais de 40 anos, não só na minha vida prática, mas também na minha vida acadêmica, na minha vida de estudos, não só no Brasil, como fora, Mônaco, Paris, Estados Unidos. É um livro que foi produzido para prescritores, para Francine apenas para consulta, para ela poder sentir, assim como ela passou o carnaval para nós, o que existe no mundo das fórmulas e de que forma ela pode até conduzir a sua saúde quando ela mergulhar nesse livro e saber ali os ativos, as suas indicações, alguns cálculos, referências, alguns produtos de skincare, você vai ver que é maravilhoso, mas assim, não pode prescrever, apenas para se orientar e conhecer um pouquinho do mundo de fórmulas. E eu agradeço imensamente. Vou, com muito carinho, vou mergulhar nesse livro, porque é uma coisa que eu adoro, né, saiba disso. E eu trouxe para você um livro, ele chama Virando Páginas. Eu até deixei marcado A quais são as minhas página, né? Olha que páginas, show. né, mas eu quero te entregar esse livro, porque eu fui convidada pela Virada Feminina para fazer parte deste projeto, que é a virada de páginas. Então o livro chama Virando Páginas, eu tenho a minha história aqui, e resumidamente, tem 30 mulheres que fazem parte desse livro, com histórias de viradas de páginas. E eu tenho algumas viradas de páginas, e eu dedico a você, para que você conheça um pouquinho mais da minha história, que aqui a gente falou um pouquinho só, mas eu tenho certeza que esse livro mexeu muito comigo, porque fala de força, de superação e de inspiração. E quem quiser esse livro, depois eu vou deixar o meu Instagram, porque eu posso ofertar esse livro para Aliás, as sobre pessoas. isso que eu já ia te perguntar. É. Quem quiser te encontrar, qual que é o arroba, fala aí o Instagram, YouTube, enfim. Bom, Francine Carvalho Oficial, esse é meu Instagram. E, bom, por lá vocês me encontram, podem mandar direct, eu respondo todo mundo. E podem seguir também o meu grupo, que é onde tem as nossas empresas, tá? Que é o grupo FAC Brasil, que é o arroba Grupo FAC Brasil. Aí vocês vão ver quais são as empresas, que aí eu vou falar do aço, que é a Brasil Surgery, que é da FAC Construtora, e também da FAC Lube Troca de Óleo. Que show. Nossa, Francine, mais uma vez, eu agradeço imensamente a sua presença, foi um prazer enorme, uma alegria imensurável em receber a Francine Carvalho aqui no podcast Donicast Alta Consistência. Lembrando que espiritualidade, saúde e trabalho são 3 dimensões que precisam caminhar juntas. Quer ser feliz?
Siga as 3 dimensões, venha para o Donicast Alta Consistência. Ah, e não deixe de conhecer o nosso programa DFDC Grow, aquele programa enxuto, 6 em 8 no emagrecimento, que logo estará aí no Brasil, enfim, um projeto incrível aqui que eu aprecio e nós vamos construir juntos. Com certeza. Com certeza, Francine. Dia 26, vou esperar lá. Com certeza, já estou lá. Tá lá. Tchau, gente. Gente, Tchau aqui. Tchau, tchau.